Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com funções trigonométricas. Eu já passei alguns vídeos para vocês sobre essas funções, mas eu acho que faltou um pedacinho dessa matéria que é uma coisa um pouco mais básica, é relacionado às funções trigonométricas com o triângulo retângulo, né? A questão do cálculo também, como que a gente faz para utilizar a calculadora, né? A calculadora científica para fazer esses cálculos. Então esse aqui é um vídeo bem simples, tá? Só para mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar com essas funções, tá? Então vamos começar ali. Eu vou desenhar um triângulo. Vou pegar minha régua aqui, que tem várias formas geométricas. Ah, não, é muito pequeno o retângulo, o triângulo dela. Vou fazer aqui no cantinho. Vamos lá. Um pouquinho maior. Pessoal, isso aqui está fora de escala, tá? É só para ter um triângulo retângulo para a gente fazer aqui. Beleza? Então, esse é um triângulo retângulo, ele recebe esse nome porque ele tem um ângulo ali de 90 graus. Tá? Nós vamos definir um ângulo, que vai ser o nosso ângulo de referência, esse θ aqui, tá bom? De acordo com esse ângulo, nós vamos ter uma hipotenusa do triângulo, nós vamos ter um cateto oposto ao ângulo, né, que é esse daqui, cateto oposto, e um cateto adjacente ao ângulo. Né? Adjacente significa que está ao lado, né, próximo ali. Então, aqui é o cateto adjacente. Beleza? Então, esses são os elementos de um triângulo retângulo. As funções trigonométricas que a gente trabalhou naqueles vídeos, né, são as três funções trigonométricas mais básicas, que são seno de θ, a função cosseno de θ e a função tangente desse mesmo ângulo θ. Por que eu tenho que me referir a um ângulo quando eu vou fazer um seno, um cosseno e uma tangente? Né? Vamos colocar aqui em cima com uma cor, outra cor, vou usar essa cor vermelha. Está riscando, tá. Aqui em cima, um outro ângulo que vai ser o ângulo alfa, tá bom? Por que eu me refiro a um ângulo? Porque se eu tenho o meu seno ele vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O meu cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a minha tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se eu não me referir a um ângulo, quando eu pego o θ, o meu cateto oposto para calcular o seno é esse lado aqui. Se eu pegar o ângulo alfa, o meu cateto oposto a alfa vai ser esse lado aqui. Tá certo? Estão vendo que tá mudando? Para o alfa, aqui está tudo em azul, né? Que significa que é do ângulo em azul, que é o ângulo θ. A hipotenusa aqui vai continuar a mesma, agora em vermelho. Hipotenusa. Esse aqui torna-se o cateto oposto e esse aqui torna-se o cateto adjacente. Tá? Então, reparem, para o ângulo vermelho, o cateto adjacente, que está do lado desse ângulo, é esse aqui, e o cateto oposto ao ângulo é esse daqui. Então, por isso, a importância de a gente colocar seno de alguma coisa, né? Cosseno de alguma coisa. Então, nós temos que definir qual é o ângulo que a gente está utilizando para calcular, né, esses valores ali. Tudo bem? Bom, eu acho que vocês lembram de uma tabelinha que vocês aprendem na escola. Eu vou colocar aqui, né, ela de novo. Deixa eu ver se eu lembro como que era. Se não me engano, nós temos o ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Né? Aí nós vamos ter as funções aqui, seno, cosseno e tangente. Né? Deixa eu fazer aqui a tabela bem rapidinho, para a gente saber os valores aqui. Tá? Já fiz tortinho assim para ser mais rápido. Né? Então nós vamos ter aqui, para montar a tabela é bem simples. O denominador de todos os elementos do seno e cosseno são 2. Né? Então nós temos tudo dividido por 2. Na parte de cima, aqui seno vai ser 1, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 3. Né? Só que eu tenho que colocar a raiz na parte de cima. A raiz de 1 é 1, né? Não precisa pôr. Aqui vai raiz de 2 e aqui vai raiz de 3. Né? A cosseno é o contrário. Eu vou ter 3, 2, 1. Né? Com a raiz na parte de cima, óbvio. Aqui, aqui e raiz de 1, né? Não precisa colocar, então vai ficar aqui.
A tangente, nós sabemos que a função tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Ela também pode ser escrita como a função seno de θ dividido pela função cosseno de θ. Então, a razão entre seno e cosseno dá tangente. Essa relação a gente viu nos vídeos anteriores. A gente só não tinha visto em relação aos catetos, né? Então, se é seno sobre cosseno, eu posso pegar o resultado do seno de θ, dividir pelo cosseno de θ, para ter o valor aqui da tangente. Aqui, 45 graus é raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2 é 1. Tangente de 45 é igual a 1. Aqui nós temos meio dividido por raiz de 3 sobre 2, e aqui nós temos raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Né? Se eu pegar esse dividido por esse, é a mesma coisa que eu pegar esse que está embaixo e passar multiplicando, vai ficar ao contrário, né? 2 sobre 1. Então, 2 de cima corta com esse, aqui é a raiz de 3. Né? Nesse caso aqui, nós vamos ter esse daqui dividido por esse, que é a mesma coisa que eu pegar o de baixo e passar multiplicando o inverso. Deixa eu fazer um rabisco aqui, que é um pouco mais complicado. Então, tenho lá meio vezes 2 sobre raiz de 3. Né? Ó, ele estava dividindo por esse, passou multiplicando, eu inverto a posição dos dois. Vai cortar esse com esse, vai dar 1 sobre raiz de 3. Né? Se eu racionalizar, vezes raiz de 3 sobre raiz de 3, vai dar raiz de 3 sobre 3. Né? Que é o primeiro termo aqui. Se vocês ficarem sem calculadora, em alguma avaliação, alguma coisa, né? Ó, lembra, esses ângulos aqui, vocês usam no vestibular, inclusive, né? São ângulos desse tipo que são cobrados, né, lá. No nosso caso, a gente não vai se pegar tanto essa tabelinha, porque a gente tem, né, essa senhora aqui, que a gente pode utilizar, tá bom? É uma calculadora científica normal, né, bem tranquila, e a gente pode usar ela muito facilmente, né? Por exemplo, eu quero calcular, sei lá, seno de 30 graus. Eu vou vir aqui, ó, em inglês, né? É seno, S-I-N, sim. Vai aparecer lá. Aí eu vou digitar 30. Vai dar 0,5 ou meio, né? Eu vou ter lá uma tangente. Aqui está escrito como tan. Tangente de 45 graus igual a 1. Não sei se vocês conseguem acompanhar aí no vídeo, mas aqui em cima tem uma letrinha. Essa letrinha é a letrinha D, né, do inglês degrees, né, de graus. Tem que tomar muito cuidado para não estar o R de radianos aqui. Porque radianos são os ângulos, né, em função de π. Né? Por exemplo, π radianos são 180 graus. Né? π sobre 2, 90 graus. 2π é uma circunferência completa, 360. Né? Tem que tomar cuidado nesse sentido aqui. Tá bom? Então, vocês só precisam tomar cuidado para estar o D ali em cima. Se eu não me engano, para a gente resetar isso, né, você vem aqui no modo, aqui, você aperta 2 vezes o modo, né, as calculadoras científicas geralmente são parecidas com essa daqui, né, isso aqui é bem comum. Então ali ó, tem deg, graus, radianos e grados. Grados é uma escala que vai de 0 a 400, né, para medir a circunferência completa. Graus, né, vai de 0 a 360, como a gente conhece, e radianos de 0 a 2π. Então aqui a gente escolhe 1, né? 1, aparece o desenho lá em cima, tá? Existem outras funções que eu trabalhei com vocês, que são secante, cossecante e cotangente. Elas são relacionadas com seno, cosseno e tangente, então a gente pode trabalhar, né, com base nisso daqui. Por exemplo, a secante é 1 sobre cosseno. Então se a secante é 1 sobre cosseno, ela vai ser hipotenusa sobre o cateto adjacente, o contrário, né? Tá? A cotangente é 1 sobre tangente ou cosseno sobre seno. Então, ela vai ser cateto adjacente sobre o cateto oposto. É o inverso disso. Tá? E assim por diante. Como que eu acho essas funções, né, aqui? Na verdade, aqui eu preciso transformar elas para seno, cosseno e tangente. Fazer um inverso lá para conseguir achar. Eu tenho aqui escrito na segunda linha, vamos dizer assim. Não está muito nítido, mas aqui tem alguma coisa escrita aqui em cima. Ó. É relacionado a esse mesmo botão. Ele está escrito em amarelinho porque a gente vai usar o Shift, né, que desce para a parte amarela. Né? Então, por exemplo, se eu apertar Shift e seno, vai aparecer seno elevado a menos 1. Esse seno elevado a menos 1 é aquela função arco-seno de θ, né? Que é a função inversa do seno. Por exemplo, se eu tenho lá que o seno de θ é igual a... Eu vou pegar o valor inteiro ali, meio.
A função inversa seria qual é o arco, ou seja, qual é o ângulo, cujo seno vale meio. Isso aqui vai dar o valor de θ. Né? A gente sabe pela tabela que o ângulo que o seno vale meio é 30 graus. Tá? É essa função aqui que está escrita aqui como seno menos 1. Então vamos lá. Qual é o ângulo cujo seno vale 0,5? Olá, 30. Então essa resposta 30 em graus, exatamente o que está escrito aqui. Por que deu 30? Porque aqui em cima a minha calculadora está em graus, tá certo? Então é dessa forma aqui que a gente procede com as funções trigonométricas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma função aqui da calculadora que seria interessante mostrar para vocês. Então são as funções, né, trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Aí tem as inversas aqui, seno, cosseno e tangente menos 1, né? Por exemplo, ó, shift e tangente. Tangente menos 1. Qual é a tangente que dá 1? Qual o ângulo? 45 graus. Ó, 45, o ângulo de 45, a tangente resulta em 1. Tá? Esse é o arco cuja tangente é igual a 1. Beleza? A gente trabalhou também nos vídeos, né, daquela mesma semana, com as funções logarítmicas, né? Log na base A de x e, né, as funções exponenciais. Tá? As logarítmicas e funções exponenciais. Tá bom? Como que a gente trabalha com essas funções aqui utilizando a calculadora? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui a função log. Né? Quando a gente usa a função log sem denotar nenhuma base, ela é automaticamente log na base 10 de x. Aí nós temos aqui a função ln. Veja, ela é tão usada, o ln é o quê? O ln de x é igual a um log na base e de x. Tá? Ela é tão importante que na calculadora nós temos um botão dela, ln. E a mesma coisa nós temos para exponencial. Olha, se eu apertar Shift e ln, ele está aqui, ó, 1e elevado a x. A exponencial, né, caso especial lá, de e elevado a x. Ela aparece aqui, ó. Eu aperto lá Shift e elevado a, sei lá, ao quadrado. 7,38. Né? Ou seja, eu tenho o valor de e, né, que vai estar aqui no alfa escondidinho, 2,71, né, que eu falei para você que é aproximadamente 2,7, elevado ao quadrado, né? Olha lá, deixa eu ver onde é que está o botão de elevar ao quadrado, é esse chapeuzinho aqui, tá? Chapeuzinho 2. Por que apareceu o ANS? ANS lá. ANS é de resposta, né, do inglês. Então, como eu apertei direto o chapeuzinho, ele já pega esse número que estava previamente na resposta da calculadora e faz a operação com ele, né? Então, a resposta ao quadrado. Lá, ó, dá 7,38. 7,389. Né? Vamos ver aqui. Vou zerar aqui. Vou pegar aqui Shift exponencial quadrado. 7,389. Mesma coisa. Tá? Eu tenho uma outra função aqui, que é exponencial na base 10. Ó, do log, que era o log na base 10, eu tenho a exponencial na base 10. Olha lá, ó. Apertar aqui, ó, log. Log do quê? Eu posso colocar algum número aqui. Log de 2, né, na base 10, vai dar 0,3. Né? Se eu apertar Shift e log, ele vai aparecer a operação inversa, ou seja, a exponencial da base desse log aqui, que é na base 10. Lembram que esse botão aqui do ln dava a exponencial da base e, que é a base desse log. E aqui a exponencial da base 10. Então é 10 elevado a alguma coisa. 10 ao quadrado, né? Vai dar 100. Né? Eu poderia digitar 10, chapeuzinho, quadrado. É a mesma coisa. Tá? Mas essa daqui é exponencial na base 10. Tá certo, pessoal? Deixa eu dar uma olhada. Log base 10. Aqui nós temos o chapeuzinho, que é para fazer expoente. E aqui, ó, nós temos a raiz, que é o inverso. Olha lá, ó. Vou apertar aqui para você dar uma olhada. Raiz x, né? Aqui ele está usando a resposta como índice da minha raiz. Né? Deixa eu tirar aqui. Eu quero fazer uma raiz cúbica. Então eu vou digitar 3, Shift e aperto ali, ó. Ou seja, esse x aqui em cima é uma raiz cúbica, tá certo? Raiz cúbica de 27. Isso aqui vai dar 3. A gente sabe que a raiz cúbica de 27 é 3. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma função importante aqui. Aqui eu tenho a raiz cúbica, ó. A função raiz cúbica. Tem aqui, ó, x ao cubo, que é bastante usado. Raiz cúbica. Aqui eu tenho x ao quadrado. E eu não tenho a raiz quadrada aqui porque
tem um botão específico para ela, e ela é bem utilizada. Né? Então eles tiraram do Shift e colocaram ali para cima. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, né? Esse uso aqui da calculadora. Ah, mas uma coisa importante. Se a gente for trabalhar com radianos, tem um pi aqui na calculadora, ó. Ele tá aqui, ó. Escondidinho aqui em cima. É o pizinho amarelo. Então você aperta lá Shift e exponencial, aparece o número pi. Né? Quanto vale o pi? Ah, esqueci. Dá um igual lá, 3,1415 92654. Né? Esse é o valor do pi para esse número de casos. A gente sabe que o pi tem uma infinidade de números ali, né? Depois da vírgula, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para explicar nessa calculadora aqui. Eu acho que é isso, tá? Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem de alguma função, como desliga lá, Shift, você desliga a calculadora, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a alguma operação, como que eu trabalho com ela na calculadora, né? Ou mesmo como eu desenvolvo no papel, né? É só me mandar mensagem lá no Classroom, né? Eu explico para vocês bem certinho como funciona, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Espero que sirva, né, para vocês essas explicações, né? Sei que a gente não está em sala para vocês perguntarem, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para esclarecer algumas coisinhas, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.